E quando não puder, utilize o app 70%. Popular Supermercado, ajudando a cuidar de você. Atenção toda a região. Estaremos sorteando no final desse mês para nossos clientes um montão de prêmios. A Ótica da Visão tem convênio com 5 oftalmologistas à sua escolha. Ligue agora e marque já o seu exame de vista. 3762-2331. Ótica da Visão, na Rua das Óticas, em Garanhuns. A Barra Nova Atacadão está com diversas ofertas, então vem correndo conferir. Achocolatado líquido Italac 200 ml, 89 centavos a unidade. Caixa com 24, apenas 18,96. Amendoim Santa Helena, 35 centavos a unidade. Fardo com 60 unidades, R$18. Essas e mais outras promoções você encontra na Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, no centro de Saloá. Vem pra cá economizar, vem! Marano FM, mais música. Quem entende de estilo próprio conhece a Coach, porque a Coach é mais que uma marca, é um conceito de moda. E a ótima notícia é que em breve vai ter Coach em Garanhuns também, porque Garanhuns e a Coach combinam em tudo. Aguarde nossa loja na Rua Dom José, no centro da nossa cidade. Tudo o que você precisa para ficar linda, a Coach tem. Siga nosso Instagram, Coach Garanhuns Oficial, e confira as badaladas novidades da nossa loja exclusiva. Coach, mais que uma marca, um conceito de moda. O cliente fiel da rede de farmácias Deon ganha mais em tudo. Para cuidar da saúde, da beleza e do bem-estar. Qualidade dos produtos, preços baixos, descontos e muito mais todos os dias. Continue aproveitando as ofertas do mês das mães na Deon de Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns ou Petrolândia. Rede de Farmácias Deon, o caminho da saúde. Use a máscara e mantenha o distanciamento social. Baixou! Tá baratinho! O Mandacaru da Sorte dessa semana só custa R$3. Eu disse só R$3. E tem 20 mil reais em dinheiro te esperando no quarto sorteio. 20 mil e mais 3 mil no primeiro, 3 mil no segundo, 3 mil no terceiro sorteio e 20 prêmios e R$500 no Super Giro da Sorte. O que você está esperando? Compre logo o seu e boa sorte. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Vem no rádio, pra você vai ver. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Um recado importante para você, criador. Pernambuco iniciou a vacinação contra a febre aftosa. O prazo é de 1º a 31 de maio. É obrigatória a declaração em um dos escritórios da Adagro ou no site adagro.pe.gov.br. Quem não vacinar nem registrar a declaração está sujeito a multa e fica proibido de transitar dentro e fora do estado. A doença prejudica a renda e pode levar o animal à morte. Vacine contra a febre aftosa e valorize o seu rebanho. Governo de Pernambuco. CYD 252 102,3 MHz Marano FM Garanhuns, Pernambuco, rádio que todo mundo ouve. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Marano do Quarto Poder. Eu acho que só eu tô ouvindo agora, tá? Os meninos estão ouvindo ainda não? Não, ainda não abriram lá, não. Pois é. Aqui eu tô Matheus Fernandes. Agora, é isso aí, 12h03 novamente na 102,3 FM. A partir de agora começa o Quarto Poder, seu programa de política, comportamento e economia. E ele, de segunda a sexta, comigo, das 12 às 13, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Os ouvintes da Rádio Marano. Lembrando que o Quarto Poder e a Marano são multiplataformas, tá? Então a gente tá no YouTube, no Spotify, no Deezer,
Onde você procurar, lá estaremos. E conosco hoje, nosso amigo lá de Belo Jardim, já está online conosco, será? Já sim. Felipe Barros. Felipe Barros. Estou aqui sim, Lucas. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano. Hoje temos entrevistas especiais e participação especial dentro da entrevista. Hoje está... Rapaz, a única pessoa gabaritada para fazer uma entrevista está conosco hoje, porque nós três não dá nem o começo dela. Seja muito bem-vinda, deputada. Política com Priscila Krause. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes da Marano, em especial do Quarto Poder. Matheus, você não venha com essa sua falsa modéstia, não, viu? E, assim, vocês querem logo que eu troque de função, eu troco. Agora eu vou ficar aqui como jornalista e apresentadora, deixar a deputada de lado. Não, mas a senhora é a única que tem Seria muito bom. Mas eu estou adorando participar dessa entrevista de hoje, que ela vai ser muito especial. E ela tá ligada ali na CPI, viu? Tô vendo daqui. Olha Tô aqui, tirei o som, né? Mas estou aqui, retomaram a sessão e daqui a pouco começa a votação dos requerimentos para convocação de governadores e de prefeitos. Será que Jeju vai ser convocado? O requerimento está pronto. O requerimento, eu já vi o requerimento, que já publicaram na internet. É disso que a gente queria falar um pouco inicialmente no programa, deputada. E ao longo do programa a gente pode retornar a esse assunto, mas o TCE detectou 36 milhões em rombo da gestão de Geraldo Júlio na condução da pandemia. A senhora quem fez algumas denúncias ao longo do primeiro trimestre do ano, do primeiro semestre do ano, a respeito, a senhora poderia falar um pouco mais para a gente? Isso, o TCE abriu 42 auditorias especiais para investigar mais de 100 processos de dispensa de licitação na prefeitura, com indícios de fraude, de direcionamento, enfim. Dessas 42 auditorias especiais, 31 foram concluídas e elas já têm seus relatórios técnicos publicados. Então, qualquer um que esteja nos escutando pode ter acesso aos relatórios técnicos dos auditores e analistas do Tribunal de Contas. E são auditorias e relatórios muito robustos do ponto de vista probatório. E dentro desses 31 relatórios, a gente já tem nas suas indicações um indicativo para devolução aos cofres públicos de 36 milhões de reais. Esse valor ele pode aumentar. Isso é o que está o que aponta para uma devolução. Né? Se a gente for ver todo tipo de prejuízo, eles ainda são maiores. Mas esse valor pode aumentar, e eu acredito até que vai aumentar, porque a gente tem 31 auditorias, a gente tem 11 auditorias ainda em curso que não foram finalizadas. São graves denúncias contra a gestão do ex-prefeito Geraldo Júlio, e assim, ele que se coloca como possível candidato a governador do estado de Pernambuco, né, se complica bastante, né, principalmente quando iniciarmos aprofundar a CPI no destino de convocar tanto prefeitos durante a gestão da pandemia e governadores, né? Elemento tem. Eu espero que a CPI, de fato, faça um trabalho objetivo. Existem elementos, porque boa parte desses recursos são recursos do SUS, são recursos do governo federal, desde recursos ordinários até os recursos extraordinários que foram enviados emergencialmente para o combate à pandemia, e aí está dentro, sim, da competência da CPI, como está dentro da competência investigativa do Ministério Público Federal, Polícia Federal, embora de maneira insistente, eu vou dizer, até meio vexatória, a defesa dos envolvidos ficam na insistência
dessa incompetência, trazendo para o âmbito estadual a investigação, como se isso mudasse alguma coisa, pudesse mudar alguma coisa, até uma coisa assim, como eu estou dizendo, assim, os argumentos, eles são vexatórios. A questão não é se ele foi ou não indiciado, o problema é a investigação ser federal. Gente, veja, o ilícito, ele é investigado, ele deve ser punido em qualquer instância. E a instância competente é, sim, a federal, porque tem recursos federais. E esse negócio agora dos respiradores de porcos, eles fizeram... o primeiro pagamento foi feito, a fonte pagadora era de recursos federais, e aí, quando eles viram o tamanho da bronca, dias depois, mudaram a fonte pagadora, só que isso tudo fica registrado, ou seja, uma tentativa de mudar o processo, uma tentativa fraudulenta para não ser investigado, para escolher o investigador. Que história é essa? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção em respeito aos órgãos de fiscalização estadual, que merecem a nossa confiança, em respeito à justiça estadual, que merece a nossa confiança. Que história é essa? Né? Então, é vexatória a situação. Olha, inclusive, vale relembrar ao ouvinte que a Prefeitura do Recife foi alvo de 7 ou 6 visitas na Polícia Federal para apurar boa parte da questão envolvendo essas denúncias, né? Chegou ao Visita é lindo, né? Visita é quando eu recebo vocês aqui na minha casa. É operação da Polícia Federal de busca e apreensão. Visita. Infelizmente, o mandado de prisão negado. Não é visita, não. É a visita do japonês da Federal. A gente vai aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Não dá pra comparar. Boa tarde aí, Thales. Como vai, Felipe? Minha estimadíssima deputada Priscila Krause. Sinta-se abraçada. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Felicidade é ter saúde, ter conforto e tranquilidade, ser bem recebido e bem atendido, se sente bem à vontade. Sua saúde pra gente é o que importa. Saúde levada a sério em Garanhuns. Hospital Perpétuo Socorro. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12. Lucas, hoje teremos um convidado muito especial. Teremos o cônsul, ele que representa Malta, aqui no Recife, no estado de Pernambuco. Ele também que é formado em ciência política. Só aumentar aqui esse retorno rapidinho, para a gente ter um pouco mais de técnica e ouvir melhor. Mas ele que vai falar de um tema muito importante para nós, tá? Ok. E a gente vai a gente já vinha tratando desse tema há algum tempo e ele é muito relevante para Pernambuco, principalmente, que tem uma comunidade judaica muito grande, e a gente vai falar um pouco sobre a Palestina e Israel, né? Que entrou em conflito. Na verdade, eu não colocaria nem a Palestina, tá? Ontem eu estava conversando com a deputada, eu colocaria o Hamas, né? Que é um grupo terrorista que atua dentro da Palestina e além da Palestina, inclusive, com indícios fortes também de alguns países
digamos assim, influenciando esse conflito, né? Mas para essa entrevista a gente vai receber Thales Castro para nos abrilhantar com um pouco da sabedoria dele. Muito bom dia, Matheus, muito bom dia, Felipe, bom dia, minha estimadíssima deputada Priscila Krause, quem eu tenho tanto carinho já de tanto tempo. E quero saudar todos e todas da Rádio Marano, de Garanhuns, uma cidade que eu tenho uma relação afetiva e efetiva. Nós temos uma pequena agroindústria ali na região da Coab, Dom Helder, ali no Ciela. Então eu tenho uma relação de muita proximidade com essa cidade maravilhosa. E aqui nós estamos à disposição para nós debatermos esse tema, que é um tema que interessa à humanidade, é um tema que interessa também a nós pernambucanos e que, obviamente, traz repercussões no campo aí das mais diversas segmentações. Então, o objetivo é a gente traçar um pouco dessa contextualização entre essa temática do conflito persistente entre, como foi muito bem pontuado, entre o Hamas, que não só eu, mas, enfim, vários analistas internacionais classificamos como um grupo jihadista, um grupo terrorista que, de fato, usa de escudos humanos para perpetuar a sua atuação nociva e de criminalidade de guerra. Então, o objetivo é a gente revelar alguns fatos que muitas vezes são ocultos na grande imprensa, mostrando a crueza, naturalmente, dessas especificações. Com certeza. Nesta quarta-feira, a partir de agora, começa a nossa entrevista. Quarto Poder Entrevista. Seja muito bem-vindo, Cônsul. O Cônsul que ontem, quando a gente divulgou nas redes sociais, ele também é coordenador do curso de Ciência Política lá da Unicap. E sabe quem mandou um abraço para ele, que é um ouvinte fiel da gente, que foi aluno dele, inclusive, Jorge Bastos, olha aí. Jorge, mandou um abração para o senhor, disse que estava muito feliz de saber que o senhor está dando essa entrevista para nós. Muito obrigado, um abraço grande para ele. Uma das grandes vantagens de ser professor é o vínculo que a gente forma ao longo da nossa jornada, fortalecendo a amizade. E esse é um legado muito significativo que nós carregamos ao longo dessa jornada. Muito obrigado, um abraço retribuído. O professor Thales também foi professor de minha irmã mais nova, de Lara. E ela tem um carinho muito grande por ele, um professor exigente, viu? Olha aí. E quando o professor é exigente e a aluna responde à altura, a gente fica realmente muito feliz no final do dia, com a missão cumprida. Boa. Com certeza. Deputada, faça as honras do nosso convidado, por favor. A senhora que é colunista, mas também, para alguns não sabem, e além de deputada e ter essa sabedoria muito grande na política, ela também é formada em jornalismo. Por favor, inicie a entrevista. O Matheus fez a apresentação do professor Thales, e é fundamental a gente tê-lo aqui nesse momento, porque, de fato, esse conflito entre Israel e o Hamas, e os conflitos ali na Palestina, faixa de Gaza, normalmente a gente tende a uma generalização, a dizer, não, esse é um conflito de milênios e que nunca vai se resolver, e que tem, na verdade, uma origem religiosa e que atinge pela questão política, e a gente fica numa superficialidade, e às vezes também a gente escuta alguns relatos e algumas coberturas, infelizmente a gente tem que colocar dessa forma, que são contaminadas por alguns preconceitos e por alguns compromissos ideológicos e que maculam a verdadeira história. E é importante essa participação do professor Thales, que entende e acompanha as questões internacionais, mas de uma maneira especial o que acontece ali no Oriente Médio, para nos contextualizar, trazer para esse contexto o que que está acontecendo. A gente sabe que desde a criação do Estado de Israel para cá foram 4 guerras formais, a gente tem que ver como é que esse momento se classifica, se seria uma 5ª guerra formal, mas não sei, porque o conflito se dá não com um Estado, mas se dá com um grupo terrorista. Então, enfim, até essa questão que parece sutil, mas não ela é muito importante. Então, o que a gente queria, professor, era essa contextualização para a gente poder entender o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vem acontecendo e essas repercussões. Não é uma coisa fácil, não, no tempo do rádio, mas...
É um grande desafio. O microfone está desligado, professor. Perfeito, vamos fazer esse passeio, né, histórico, contextualizando aqui para os ouvintes da Rádio Marano essa perspectiva. Israel foi fundado, a independência é o dia 14 de maio de 1948, e tem papel importante na fundação do Estado de Israel um brasileiro, o Oswaldo Aranha. Ele presidiu a Assembleia Geral da ONU em caráter de emergência em 1947, e ele faz toda a tramitação para que a Assembleia Geral da ONU reconhecesse o Estado israelense, o Estado de Israel, lá naquele maio de 48. Tanto é que ele é tido como uma figura maiúscula em termos de importância política para a fundação do Estado de Israel. E logo, horas depois da consolidação da independência de Israel, Israel foi atacado pelos vizinhos árabes. Esse é o primeiro dado. É a primeira das guerras travadas e muito bem mencionadamente pela deputada Priscila Krause. E a partir dela, você vai ter também a crise de Suez, em 56, que vai ser considerada a Segunda Guerra. Você vai ter a Guerra dos 6 Dias, em 1967, além da guerra infame, que foi a Guerra no Dia do Perdão, lá em 1973, a chamada Guerra de Yom Kippur. Além disso, Israel vive entre grandes guerras, situações de muita fragilização e de ataques sorrateiros, através daquilo que a gente chama que o mundo árabe chama de antifada, ou seja, os levantes palestinos, justamente fragilizando essa situação de insegurança sistêmica. Essa última agora, eu chamaria, sim, deputada, de uma guerra assimétrica. Esse é o termo que a gente usa, porque entre um Estado soberano, um Estado que é membro da ONU, é um Estado que tem presença significativa na comunidade internacional e que é atacado de maneira vil por meio de um grupo terrorista que tem sede na faixa de Gaza. Então, mísseis foram deflagrados por um período de mais de 2 semanas. Israel, de maneira muito competente, neutralizou boa parte desses mísseis através do escudo aéreo de proteção de boa parte das cidades israelenses. E isso não é citado na grande imprensa. O que se cita de maneira muito sorrateira e de maneira muito manipulada é que houve, de fato, a destruição de um prédio na faixa de Gaza. Essa destruição foi feita por ataque das forças militares israelenses. Mas, na verdade, o fato é que esse prédio ele teve a notificação para evacuação porque iria ser atingido. E isso não é citado. E outro dado muito importante que a grande imprensa não menciona, essa imprensa responsável da Marano sim menciona, e é muito importante, que foi o fato de que ali você tinha o núcleo nervoso de planejamento e de atuação terrorista do Hamas. Então, é necessário, sim, ter ataques cirúrgicos para neutralizar e garantir a estabilidade, a integralidade territorial de Israel e, obviamente, a defesa das suas populações civis em várias cidades. E a gente precisa citar isso porque essa é a totalidade da verdade, muitas vezes obscura, manipulada, demagogicamente não perpetrada para o grande público. Você posso fazer uma pergunta agora, Priscila, se me permite? Claro. Uma dúvida que eu tenho, que a gente tem que separar isso bem, porque na Cisjordânia tem um grupo político que é o Fatah, né? Isso. Recorrentemente tem eleições na Palestina também, isso tem que ser citado, mas me parece que desde 2000 que eles vêm prorrogando essa eleição. E tem um braço político também do Hamas lá na faixa de Gaza, né? Eles são um grupo terrorista, mas assim, também tem participação política, isso que me causa estranheza, né? Como um grupo terrorista é reconhecido como um grupo político, como um partido. Isso me causa muita estranheza, e é justamente disso que advém o financiamento aí, né, do Hamas. Eles usam de corrupção dentro da faixa de Gaza e tem recursos para financiar esses ataques, né, que me parecem cíclicos, né, professor? A intifada parece que é cíclico. Ele sem dúvida para um tempo e volta. O senhor pode esclarecer essa questão do Hamas? Não, sem dúvida, Felipe. Pergunta muito interessante. Essa atividade de violência cíclica do antifada, do levante, ou dos levantes palestinos, ela já começa já em 1987. Né? Vamos ter um outro antifada em 2001, vamos ter um antifada logo depois ali, em 2012, mais ou menos. Então, são cíclicas essas perpetuações de violências sistêmicas. Esse é um primeiro dado. Segundo dado, muitas vezes grupos
terroristas, eles usam do braço político até mesmo para se legitimarem e para terem uma voz perante a comunidade internacional. A gente observa, por exemplo, um outro grupo terrorista ali no noroeste da Espanha, o Pátria Basca e Liberdade, não é? O ETA, que também se entremistura através de um partido político que foi o Batasuna, não é? Então, há uma linha tênue, porque quando a manifestação ela não só se torna politicamente motivada, mas ela se torna efetivamente buscando uma voz de reconhecimento, você tem essa associação. Então, é delicado, sim, porque o Hamas ele tem um braço político, ele vence eleições, mas a atuação política extrapola a arena da política. Porque a gente sabe que política é o debate, é o embate, é, como dizia Michel Foucault, né? É guerra por outros meios. Mas quando essa guerra por outros meios, ela de fato descampa para a violência indiscriminada, para o uso do terror, aí naturalmente a política ficou do lado de fora. Já entrou num outro tipo de arena, que é a arena da barbárie. E a arena da barbárie não tem espaço, não deve ter espaço de maneira nenhuma no cenário internacional. E aí, complementando, também tentando complementar um pouco essa questão que o professor Tales colocou, e colocou muito bem, porque assim, acaba que você tem grupos terroristas que buscam uma legitimação, especificamente a gente está falando do Hamas, que buscou essa legitimação através desse braço político, né, vencendo a eleição. Acontece que, depois que ele vence a eleição, ele submete também a sua própria população, a população, os palestinos, a um regime antidemocrático e a um regime cruel do ponto de vista, inclusive, da promoção de políticas e de defesa dos direitos humanos. Então, o Hamas, além de tudo, assim, ele é terrorista, digamos assim, ele é um grupo terrorista para fora, mas ele é também muito cruel internamente, né? Só para dizer assim, algo rápido, você tem uma postura misógina, você tem uma postura homofóbica, você tem uma postura antidemocrática, você tem uma postura de supremacia entre eles mesmos, e outra coisa, uma filosofia de atuação que usa deliberadamente como escudo os mais frágeis e os mais vulneráveis. Então, eles não têm nenhum pudor, enquanto você tem, do lado de Israel, uma política militar que avisa ao seu adversário, avisa ao seu oponente, inclusive um oponente desleal, que é o caso de grupos terroristas, porque a gente está lutando contra quem? Não é um exército formado que você saiba institucionalmente quem é aquele exército. Não. Ele está todo dentro de uma marginalidade. Então, você avisar, quando Israel faz a opção de avisar aquele prédio que vai ser bombardeado, ele abre mão, inclusive, de eliminar os cabeças do grupo terrorista, porque é claro e evidente que eles vão salvar a vida deles, e faz a opção de você, pelo menos, desestruturar materialmente. Então, o Hamas, ele tem essa legitimidade política, porque lá atrás ganhou uma eleição, e porque tem fundamentalistas, aliás, é um grupo de fundamentalistas, mas eles também colocam a sua própria população dentro disso. Tanto que a gente teve alguns líderes árabes que se pronunciaram, inclusive, publicamente, contra o conflito e, na verdade, a favor de Israel, e imputando ao Hamas a responsabilidade que ele tem como um grupo terrorista. Se puder fazer uma observação e uma pergunta também ao professor Tales. Tales, a gente tem visto que o conflito em si, ele tem tomado, depois da Guerra dos 6 Dias em 67, a gente viu que ele tem tomado uma perspectiva mais tecnológica em termos de guerra, né? Você tem ataques que são feitos de uma forma cara, né? E com poder bélico que é altamente tecnológico, e a gente sabe que isso custa dinheiro, né? De onde vem o financiamento de guerra aí do Hamas para tá entrando em conflito com Israel?
Boa, excelente pergunta. Se eu puder só fazer um adendo sem apontar dedos para ninguém, né? Acho que o Lucas também teve se precaveu disso, mas a gente sabe que existe um conflito antigo entre Irã e Israel, e o Irã não reconhece Israel como Estado, né? Seria por aí isso que eu ia dizer. Algum ponto de financiamento? Olha, perfeito. Olha, o Oriente Médio ele é caracterizado por uma tripolaridade, ou seja, você tem 3 grandes polos de poder, de concentração de forças. Estamos falando da Arábia Saudita, estamos falando da Turquia, de maneira um pouco mais distante, e estamos falando também do Irã. O Irã é um país de quase 82 milhões de habitantes, é um peso significativo naquele subsistema. E o Irã, de fato, tem um braço do Islã, que é o braço xiita, algo em torno de 15% em toda a comunidade, toda a população muçulmana do mundo. Os 85% outros fazem parte aí dos sunitas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse frágil equilíbrio subsistêmico ali no Oriente Médio, o Irã acaba naturalmente retrofinanciando algumas forças que se colocam de maneira contrária a esse frágil, repito, equilíbrio dinâmico. E há evidências, não são especulações, há evidências concretas de que o dinheiro do petróleo, porque o Irã é fundador da OPEP, é um país exportador de petróleo, que embora tenha muitas sanções que impeçam o fluxo financeiro do petróleo, o Irã tem de fato ainda algumas permissões para exportar o seu bem mais precioso, que é o petróleo e o gás. E aí é que deriva esse jorro financeiro para que o Irã retroalimente, retrofinancie 2 forças importantes contrárias a Israel. E são forças extremamente agressivas. Primeiro é o Hezbollah, que é o chamado Partido de Deus, que opera na região ali do Líbano, portanto, atacando ao norte das fronteiras ali com Israel, sobretudo ali no eixo de conexão entre Síria e, naturalmente, Líbano. E a outra força, emergindo mais do sul, diz respeito à faixa de Gaza, particularmente ao Hamas. Então, esses 2 grupos paramilitares, esses 2 grupos terroristas, eles se articulam através desse retrofinanciamento do petróleo iraniano e que naturalmente serve como força muito agressiva da postura da teocracia iraniana. Aliás, não é de hoje. A teocracia iraniana, de maneira pública, externa, que não só o Estado de Israel não é reconhecido pelo Irã, por Teherã, como, na verdade, deve ser eliminado. E aí é que está a gravidade da coisa. A gente não está enxergando a gravidade, porque estamos falando de um país que formalmente deseja extinguir, varrer da história o outro. Então, isso é de uma preocupação maiúscula. E eu já alertei que é necessário que a diplomacia do novo presidente americano, Joe Biden, possa ter uma atenção redobrada com relação a essa perspectiva. Aquele acordo lá com a gestão Obama de 2015, que se buscou confiar no Irã, acabou resultando numa grande decepção, porque, de fato, o processo de enriquecimento de urânio, que está ultrapassando já patamares de 40%, eles não são patamares aceitáveis perante a comunidade internacional para uso de energia elétrica, por exemplo. Você pode usar o material radioativo para energia elétrica, usinas nucleares, perfeito. Mas o fato é que se está buscando formatar uma ogiva nuclear e, portanto, uma bomba nuclear cujo objetivo, pela análise do discurso dessa teocracia iraniana, é atingir Israel. Então isso é de uma gravidade maiúscula. Então você tem um financiamento desses 2 grupos e tem naturalmente uma estratégia nacional através de uma arma de destruição em massa que é proibida por vários tratados internacionais contra um Estado-alvo em particular. Então isso é realmente dantesco, deputada. Deputada? Oi. E é de uma gravidade imensa, lembrando assim que um dos princípios militares, não sei se exatamente o princípio militar, mas, enfim, uma das convicções de Israel para se manter resistir enquanto Estado é não admitir nesse entorno e por esses inimigos declarados que essas questões nucleares, elas avancem, que essas possibilidades nucleares avancem. Então, isso é uma coisa, isso é um motivo de tensionamento permanente, porque não reconhecer o Estado de Israel é muito grave, principalmente quando na partilha que foi arbitrada pela Organização das Nações Unidas, você tinha o caminho que se apresentou para uma solução pacífica foi a instituição dos 2 estados, o Estado
de Israel e o Estado palestino, né, com Jerusalém ali como uma área internacional. Isso. E os países árabes, naquele momento, negaram veementemente esse acordo e não aceitaram essa criação. E é muito difícil quando você lida com um inimigo, que não dá para chamar de adversário, que o objetivo dele não é ganhar de você, mas é matar você, né? Então, exatamente. É muito difícil. E às vezes se vende também uma impressão de que os judeus foram expulsos daquela região e que de uma hora para outra, como uma recompensa pelo Holocausto na Segunda Guerra Mundial, eles foram recolocados lá. Não é assim, não é assim. A criação do Estado de Israel não é uma recompensa pelo Holocausto, mas é uma construção muito lá atrás, né, quando um desenho maior do movimento sionista que começa a criar, não é a criar, mas você começa a dar forma ao sentimento de necessidade de um Estado soberano do povo israelense, do povo judeu. Isso. E enxergar isso através da Organização das Nações Unidas foi uma consequência de anos e da presença concreta dos judeus naquela região que, sim, eles estavam lá, evidentemente, com a caracterização ou com a concretização do movimento sionista a partir de 1897, por ali, e seguindo à frente, você tem, de fato, e depois com o final do Império Turco Otomano, aí você tem uma migração mais sistematizada para aquela área e mais proposital. Mas não o Estado de Israel não é um prêmio de consolação pelo Holocausto, e se fosse, estaria certo, mas não é uma luta anterior, e você tem a negação pelos países árabes da construção de um Estado palestino que é legítimo e é o único caminho para se conseguir uma convivência pacífica, verdadeiramente pacífica e harmônica naquela área. Não sei se o professor concorda, mas Concordo, deputado. Eu acho que é uma construção histórica longínqua, não é? Desde o final do século XIX já havia essa formalização, a declaração Balfour, né, do ministro das Relações Exteriores da rainha do Reino Unido, já em 1916 falava disso, o acordo de Sykes-Picot de 17 também falava disso. Então, na verdade, é uma construção histórica, não é? E interessante é que no plano de partilha da ONU, lá de 47, ele começa em 47 e ele é concluído em 48, né? Ele falava na criação de dois estados, um estado israelense e um estado árabe, não é? Do que seria na área ali da Transjordânia, depois chamada ali de Cisjordânia, enfim. Mas o fato é que o Estado israelense foi reconhecido, de fato, e imediatamente, quando iria ser cumprida a totalidade do plano de partilha, já foi atacado. E foi atacado com uma guerra extremamente potente, não é? Então, aquele plano original, ele não foi concluído, não pelo anseio de Israel em criar os dois estados, mas pelo fato de que o lado palestino, o lado árabe, naquele momento se falava muito no pan-arabismo, no nacionalismo árabe, ele não quis ter a opção do plano de partilha. Isso é muito claro historicamente, isso é muito factual historicamente, não é? Então, com essa amputação do debate político para a criação do Estado palestino, árabe, enfim, na verdade, você falava em Estado árabe, né? Você, na verdade, vai ter uma oportunidade esquecida histórica, não por Israel. É importante citar isso, porque a gente escuta muito essas narrativas que são, em tese, representações, né, releituras históricas, mas não é verdade. Os documentos factuais históricos são muito claros. E aí, consequentemente, Israel seguiu no seu caminho, seguiu na sua legítima aspiração de formar uma estatalidade, um Estado soberano, e isso foi materializado ao longo do tempo. Professor, inclusive, é bom que nossos ouvintes saibam que Israel hoje é a única democracia do Oriente Médio, né? Perfeito.
Inclusive, tem árabes que vivem em Israel e tem direito a voto, inclusive, e tem partido lá dentro, inclusive Tem lá árabe, na Câmara. inclusive, Felipe, que faz parte do exército de Israel e luta Justo. Eles têm, hoje parece que são 10 membros, 10 deputados eleitos na atual conjuntura lá da Câmara deles, e assim, mas eu gostaria de citar agora a raiz do problema dessa vez. Queria fazer uma pergunta para o senhor, porque dessa vez a fagulha, né, inclusive o Hamas tem utilizado isso, que é justamente essas famílias árabes que moram em Israel, que elas foram desapropriadas de alguns imóveis, né, que pertenciam à comunidade judaica, e eles foram expulsos com uso de força, inclusive, e o Hamas tem utilizado isso como bandeira e razão para esse ataque desse momento. E, inclusive, o pedido deles para cessar fogo, para parar essa agressão, é a reintegração da posse aí dessas famílias árabes. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, né, sua opinião a respeito desse fato que ocorreu, quem está certo aí nesse problema, e também sobre o papel da ONU, né, nessa questão, como a ONU tem se posicionado e qual seria a posição correta no seu ver. Pois não. Olha, existe no direito internacional o princípio da proporcionalidade. Aqui na nossa cidade, Recife, nessa bela cidade, Garanhuns, nós temos questões de desapropriação de terras, reintegração de posse, temas que são relativamente comuns no âmbito do direito civil, no âmbito da dinâmica interna dos países, não é? E esses temas, eles são tratados através do devido processo legal, né? O devido processo legal, ele vai ter o princípio do contraditório, ele vai ter, enfim, toda a parte aí de coleta de provas, evidências, questões jurídicas para tal. A questão é que uma temática de direito interno, uma questão de desalojamento no âmbito do direito interno israelense, na visão do Hamas, ele teria legitimidade para lançar foguetes contra populações civis, populações desarmadas. Isso não tem proporcionalidade nenhuma, nem tampouco tem devido processo legal. Então, o que acontece é que, quando as controvérsias possam vir a surgir no tecido social, que elas sejam debatidas político-juridicamente e que sejam preservados os pilares da paz. Não é? Eu não vejo proporcionalidade entre desalojamento de famílias, o que é uma situação que pode ser debatida, tá? Com, naturalmente, criar uma guerra assimétrica. Perfeito. Um detalhe importante, só para fechar essa questão. Israel teve um presidente que não só sofreu um processo de impeachment, como foi preso, que foi o presidente Moshe Katsav. Quem deu a sentença de prisão para Moshe Katsav foi um juiz da Suprema Corte de origem árabe. Então, observe que numa democracia, nós precisamos conviver com diferenças sem partir, sem descampar para a barbárie. E aí, o que aconteceu recentemente, essas 2-3 semanas, foram práticas de barbárie. E aí, os limites são ultrapassados. Aí, uma coisa interessante, né, porque as pessoas fazem assim, mais de 240 mortos, a grande parte de palestinos, apenas, sei lá, 12, 14 israelenses foram mortos. Eu queria contextualizar um pouquinho isso. Primeiro, as construções, as casas, os apartamentos em Israel, eles têm cômodos antibomba. Então, já por conta dessa tensão que vive e desse modo operandi dos grupos terroristas. Então, Israel tem efetivamente uma capacidade de proteção de seus civis muito maior, até porque os civis em Israel são, de fato, alvo da proteção do Estado e não usados como escudos. E a outra coisa, né, que aí a gente tem que observar, vários desses foguetes que foram lançados, né, grande parte deles foram interceptados, então eles não conseguiram cair em terra, mas uma parte deles, e aí se estima que 1/3 deles caíram dentro do próprio território palestino, né? Além do que, nos ataques de Israel, que sim, existiram e foram ataques precisos, com cuidado para você não atingir civis, mas são em áreas
que, como o Hamas é um grupo terrorista e um grupo marginal, ele se esconde através da legalidade. Então, onde é que estão guardadas as armas? Onde é o seu escritório, o seu QG, como se chama? Estão dentro de hospitais, estão dentro de escolas, estava dentro de um prédio onde abrigava parte da imprensa, uma imprensa oficial, mas também a imprensa internacional, que você não teve uma baixa entre jornalistas, porque foram avisados do que ia acontecer. Então, você imagine que aí, na sede da Rádio Marano, a gente tenha o quartel-general de uma organização terrorista. É algo que não é concebível, mas é assim que o Hamas... Não somos tão bonzinhos, mas não chegamos a tanto, eu acho, ainda não. Qualquer coisa foi Lucas, viu? Lucas é o terrorista. Eu deixei a barba crescer um pouquinho, o Matheus já tá tirando onda aqui. Olha, a gente fica muito feliz, de fato, com praticamente uma aula, né? Acho que pouquíssimas pessoas têm esse privilégio. Hoje tiveram várias, né? Porque a Rádio Marano tem uma capacidade de entrega e de chegar a quase 1 milhão de pessoas, enfim, através dos aplicativos, das ondas sonoras, que chegam até distrito em Alagoas, enfim, chegamos até Maceió, né, com as ondas sonoras. Mas a gente fica muito feliz, Consul, professor. Obrigado. Eu tive o prazer de conhecer, de ver um debate muito bacana. Isso era sobre a Guerra Fria, entre aspas, que o Consul chamou de Guerra Quente, na verdade, que era China e Estados Unidos. O pessoal dos cenaristas. O professor Écio Costa é colunista da gente. Que maravilha, Écio, economista de altíssimo quilate, além de uma pessoa maravilhosa. Exatamente. Muito sério, muito bom. Ele ficou muito feliz quando soube que o senhor ia participar, mandou um abraço também. Professor Luiz Maia, também da Federal Rural de Pernambuco, outro economista muito conceituado. O pessoal gosta muito das palestras, enfim, dos debates que o Consul participa, pois tem um grande conhecimento geopolítico que é inegável, e hoje os ouvintes da Marano ficaram abrilhantados e assim, muito felizes, né, de receber uma discussão tão bacana. Eu gostaria que o senhor se encaminhasse para suas palavras finais e se faltou perguntarmos alguma coisa, que possamos fazer agora. E temos que convidar novamente, porque não deu para responder nem metade, viu, professor? Eu ia dizer, eu acho que o professor Tales tem que estar, o professor Tales tem que estar mais frequentemente aí no Quarto Poder, viu, gente? Para falar de assuntos diversos, que ele dá show. Com certeza. Eu quero agradecer muitíssimo essa conversa tão rica que nós tivemos. Eu saio daqui mais rico pelo influxo de troca que nós tivemos. Eu quero agradecer e quero me colocar à disposição da Rádio Marano para que eu volte. Ou seja, eu tô praticamente me autoconvidando, tá? Para voltar e a gente continuar nesse debate. Quero agradecer a ponte feita pela deputada Priscila Krause. Quero também parabenizar a condução dos trabalhos, tanto pelo Matheus quanto pelo Felipe, e me colocar à disposição. O meu Instagram está à disposição de todos vocês, é o Thales, com TH, Thales C. Castro, e a gente pode fazer essas comunicações ainda mais intensas para nós promovermos a verdade, para nós promovermos a boa política, algo que a deputada Priscila já pratica, milita há muito tempo, que eu já acompanho ela há muito tempo, e sei do valor que ela tem para o estado de Pernambuco. Não é só para a nossa cidade de Recife, não, para o estado de Pernambuco. Precisamos dessa boa política com P maiúsculo, inclusive com o ministro, governador e tão saudoso e querido Gustavo Krause, pessoa de bem, que honra essa nossa região. Muito obrigada. É colunista também do Quarto Poder, viu? Eu sei, eu vi a foto dele lá. Parabéns. Muito obrigada, professor. O senhor é muito bem-vindo aqui sempre. Muito obrigado a todos. Estamos à disposição sempre, hein? Contem comigo. Obrigado. E um abraço. Um abraço. Com essas palavras, vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. A 102,3 fora do ar? E onde você estiver. Acesse maranofm.com. Eu tô liberada? Redes sociais, no Instagram, Facebook. Você já quer ficar? Isso aqui é tranquilo. Vamos falar de quê, hein? qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Já estão dizendo ali que eu vou ficar. De giro.
Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto? Mas é muito bom esse assunto. Eu tinha várias perguntas aqui. Aquela questão do dono da rocha, que é muito interessante. Problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site. Agora é bom, de vez em quando, chamar ele mesmo para falar de outros assuntos. Agora, eu não achei. Eita, acho que vai voltar agora. Voltou? Quarto Poder. Matheus Fernandes. É isso aí, meus amigos. Olha o Quarto Poder. Júnior, ficou satisfeito? Você que tinha pedido, Júnior gostou. Pode falar, Júnior. Boa tarde, pessoal. Bastante, viu? Tava aqui só aprendendo, ouvindo, né? E me alimentando, né, com esse conhecimento. Acho que não só eu, como muitas outras pessoas que estavam nos ouvindo agora, também precisavam dessa aula, sabe? Porque a gente só ouve, né, só assiste os noticiários e vai vendo ali toda aquela, mas não conhece a fundo todo esse contexto. Então foi muito bacana. Não, parabéns. E assim, porque eu e o Lucas, assim, a gente tem uma ascendência judaica, né? E a gente ficou, assim, a gente, quando noticiou o início dos conflitos, o reinício dos conflitos, a gente disse, olha, a gente não vai emitir uma opinião mais forte, porque a gente vai ser enviesado. Então a gente vai chamar um especialista, a gente vai conversar com alguém e tal. Aí o Júnior tinha sugerido, tu tinha me perguntado, eu conheço algumas pessoas, mas de fato eu não sabia que o cônsul, eu já sabia que o cônsul era uma pessoa muito que conhecia o geopolítica como ninguém, mas nem passou pela cabeça. Quando a deputada sugeriu, eu digo, olha, casou tudo que a gente estava procurando, né? Pois é. É muito bacana, assim, foi um privilégio para nós aqui do Quarto Poder e para os ouvintes, né? E eu acho que a lição que fica do que a gente aprendeu um pouco aqui é que é mais do que um conflito entre povos, na verdade, né? Você tem um problema muito forte de liderança política, né? O Hamas, ele lidera de forma muito agressiva o e não dá um nome, povo aramaico, exatamente. E aí você tem um problemático enorme. E como o Felipe citou, Israel é a única democracia do Oriente Médio, né? Então o povo árabe que vive em Israel, né, mesmo você tendo 22 países árabes no mundo, o povo árabe que vive em Israel é o povo árabe mais livre da Terra. Pois é, Lucas. Inclusive o Hamas, quando assumiu lá o lugar deles, né, eles mataram toda a oposição. Porque lá existem dois partidos, é o Hamas e o Fatah. Acho que Priscila pode até comentar mais a respeito disso. E eles mataram toda a oposição. Inclusive, me parece que para eles fugirem de lá, Israel que ajudou a tirar o restante dessas pessoas aí que faziam parte desse outro grupo político, né, que é um grupo que aceita conversar, né, Priscila, com Israel para definir aí as fronteiras e etc. Isso, e assim, os árabes e os árabes muçulmanos que vivem em Israel, eles têm inclusive liberdade de crença, enfim, são respeitadas as suas práticas religiosas. Israel é verdadeiramente uma democracia, e você não tem na história mundial uma guerra entre duas democracias, por exemplo. Você sempre as guerras, quando acontecem, ou são entre países totalitários, ou entre duas ditaduras, ou então você tem guerra entre um país democrático com um país totalitário. E esse valor da paz é um valor que conversa com a democracia, ele é um valor intrínseco dentro da democracia, e ele é apartado das visões totalitárias e ditatoriais que existem. Assim, é o fundamento, o objetivo da existência de um grupo como o Hamas é a destruição do Estado de Israel. Então, ele jamais vai querer a paz e ele jamais vai querer a solução do conflito, porque se ele tiver a solução do conflito, ele perde o sentido de sua existência. É muito complicada essa equação, mas os pacifistas, os democráticos, os democratas continuam insistindo, porque a gente só enxerga esse caminho, o caminho do diálogo e da convergência no mundo. Priscila, você acredita que ali é uma questão de conflito de ideologias ou é uma coisa mais profunda? É um conflito de civilizações, vamos dizer assim? Eu acho que eu não tenho conhecimento para falar com essa precisão a partir dos conceitos, mas
Se eu fosse chutar na prova, eu chutaria que era um conflito de civilização, de visão de mundo. E aí, que é utilizado por algumas forças ideológicas ou por alguns pensamentos ideológicos para relativizar alguns valores. Então, foi lamentável, por exemplo, o posicionamento de alguns partidos de esquerda aqui no Brasil que fizeram uma nota se solidarizando ao Hamas, assim, condenando a atitude de Israel como se não fosse uma atitude legítima você defender o seu território a partir da sua autodeterminação e a partir da defesa dos seus, da sua população. Né? Israel estava sob ataque, isso é importante dizer. Qual nação do mundo aceitaria isso, né, Priscila? Nenhuma nação do mundo, sem se defender. Nação do mundo aceitaria isso. Né? E as nações democráticas, ainda quando vão à guerra, vão dentro de regras internacionais, né? E assim, qual é o apego a regras internacionais que existe um grupo terrorista? Nenhum. E assim, e essa convivência, ela tanto é possível que existem tratados de convivência entre Israel e outros estados. Então, se você tem a relação, que são estados, apesar de não serem democracias, mas são mais moderados, digamos assim, do ponto de vista da política internacional, porque toda ditadura ela é condenável, mas, por exemplo, você tem uma relação amistosa de Israel e de convivência de Israel com, hoje, a Jordânia, com o Egito, com Emirados Árabes, enfim, e por aí vai. Exatamente. E, assim, uma das coisas que freou as guerras inacabadas da Europa, né? Uma entrava dentro da outra, foi a convergência econômica, né? E assim, os países começaram a se integrar economicamente, porque tinha um ditado, né, nos Estados Unidos que significa que a prosperidade de tudo ao redor significava, era até o título da campanha, acho que do Bill Clinton, que significava economia estúpido, né, para não usar outra palavra. O fruto da integração desses países era pela economia. E quem vai falar um pouco sobre economia, de uma novidade do Banco Central para nós, é o professor Écio Costa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o Banco Central do Brasil, que agora está avaliando a criação de uma moeda digital brasileira. Isso é muito interessante, muito importante, porque é um mercado que está muito movimentado, né, com moedas como o Bitcoin, Dogecoin, né, e que tem se valorizado muito ao longo do tempo. É uma avaliação preliminar, né, da nossa autoridade monetária, que na realidade não é assim tão inovadora, porque outros bancos centrais já estão fazendo isso, certo? Vale lembrar, inclusive, a questão da China, né, que tem sua moeda digital, sua criptomoeda, e que, inclusive, na semana passada, proibiu, né, disse que vai proibir a utilização de Bitcoin e de outras criptomoedas no comércio chinês, né? Isso derrubou essas criptomoedas, né, e trouxe ainda mais volatilidade para uma moeda como a Bitcoin, que nos últimos meses, né, com declarações inclusive do Elon Musk, né, como dizendo que não iria utilizar mais o Bitcoin para vender seus veículos, né, teve aí uma queda já de mais de 50% do seu valor. Claro que quando você vai olhar de mais de um ano passado para cá, a valorização do Bitcoin foi de mais de 900%, né, mas isso é um mercado muito volátil, né, então há muitas preocupações em relação à utilização dessas moedas. Elas não têm essa vasta aceitabilidade que essa altura do campeonato, pelo valor delas, já deveria estar acontecendo. E aí o Banco Central tenta inovar, né, junto com diversos outros produtos que ele, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, tem investido bastante, né, com o desenvolvimento de modelos inovadores com evoluções tecnológicas, uso de pagamentos eletrônicos, digitais para o varejo,
operações online também, eventualmente offline, tá? Então, isso é muito importante, né, para trazer dinamismo realmente para a nossa economia, né, e para as transações financeiras. Algo importante de uma moeda cripto brasileira é a questão da segurança jurídica, né, de princípios de regras de privacidade e segurança, né, da LGPD, também o atendimento a recomendações internacionais sobre prevenção na lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, tá? Então é algo bastante válido e importante que se pense, sim, para a criação de uma moeda, de uma criptomoeda brasileira, né, pelo Banco Central, tá? Então, espero que realmente isso venha a progredir e a gente tenha esse diferencial com a facilitação, né, de transações e negócios através dessas moedas aqui no Brasil. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Próxima, professor. E aí, Felipe, tu que é um grande investidor, como é que tá vendo essa movimentação do Banco Central? Bem, eu acho que é importante, né? Não sou um grande investidor, não. Inclusive, ontem tomei um susto, né? Que o professor S falou que o Bitcoin estava caindo, corri aqui para olhar e perdi metade do meu dinheiro. Mas é a vida. Acontece, né? Que minha esposa não saiba. Mas. Vai ficar em segredo agora. Acho que agora tá. Vou colocar no Instagram dela. Pois é. Mas assim, tem um dado muito importante, uma coisa importante aqui, a gente tá no finalzinho. Eu vi o resultado da CPI da Covid e convocaram 9 governadores. Eu tô sentindo a falta de alguém, Priscila, nessa convocação. Olha, a televisão tá até ligada aqui, eu não vi, porque eu tô de costas para a televisão e olhando para vocês, claro, mas deve ter alguns requerimentos aí para serem, vamos ver como é que isso vai ser, alguns requerimentos aí para serem aprovados. O requerimento que deu entrada eu vi ontem. Olha, Priscila, já adentrando nessa questão do Covid, eu estava vendo agora aqui que as auditorias especiais do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco totalizaram um rombo de 36 milhões, né, apontados aí na Prefeitura do Recife. Eu queria que você comentasse um pouquinho, você que foi uma das figuras que protagonizou aí essas denúncias, com certeza foi a deputada no seu trabalho de fiscalização. Existem um pouquinho, deputada, só para uma linhazinha final sobre esse assunto, depois de que a senhora falar sobre os 36 milhões, a movimentação de um partido que é base do Paulo Câmara, que hoje em dia tem uma representatividade muito grande, inclusive na Câmara, talvez seja um pouco protegido, inclusive, que é o Arthur Lira como presidente da Câmara. E ontem ele deu uma sinalização um tanto assim, ambígua, né? Porque ele disse que, bom, pelo menos na mente dos bolsonaristas, né, de que o presidente Bolsonaro atualmente está no seu pior momento e o ex-presidente Lula está no seu melhor momento. Se o PP mudar de base nacionalmente, tanto para um lado como para o outro, para onde vai o PP pernambucano? Porque o PP atualmente é base de Paulo. Talvez por isso tenha uma certa proteção. E agora está nacionalmente com Bolsonaro. Aonde vai o PP ano que vem? Matheus, que pergunta, não, assim, e quem sabe? Para quem ganhar a eleição, é lógico. Pronto, então, passei para Felipe. Veja, esses arranjos aí, eles são feitos, né, e aí está dito e está visto de maneira muito pragmática, né? Quantos discursos o Bolsonaro fez em relação a esses partidos, enfim, ao chamado Centrão, e encabeçado pelo PP e pelo PSD, né? E aí, assim, você começa a ver também uma movimentação em relação ao PSD nacional, como se eles fossem aí se dividir em duas levas, uma leva bolsonarista e outra leva lulista, ou então, enfim, uma leva que apoie Bolsonaro e uma leva que apoie Lula. Não sei se dá para chamar de lulista e bolsonarista, mas aí são cenas dos próximos capítulos, e você tem algumas broncas aí nesse meio do caminho, né? Você tem, assim, a questão daquela... Como é que chamaram? Tratoraço, foi? Sim. Sim, do tratoraço. Tem um monte de coisa que pode acontecer, tem a questão do desfecho da própria CPI. É muito difícil fazer qualquer previsão
em relação ao que pode acontecer do ponto de vista de apoio, dos apoios políticos para o ano que vem, dentro desse grupo que tem essas características. É muito, muito complicado. Deputado, em relação ao Recife, esses 36 milhões aí que somam as auditorias, eles já estão incluindo essas denúncias recentes que a senhora fez do superfaturamento? O que é que existe? Existe em curso no Tribunal de Contas 42 auditorias especiais. 31 delas foram concluídas. Essas auditorias, elas estão investigando e acompanhando mais de 100 processos de dispensa de licitação. E aí, nessas 31, que os relatórios técnicos eles estão à disposição da população, no site do próprio TCE, elas apontam para a devolução de tudo somado de 36 milhões de reais. Isso é um valor que provavelmente ele vai aumentar, porque você tem 11 auditorias em curso. Algumas dessas auditorias, sim, boa parte delas foram iniciadas a partir de uma provocação minha, a partir de meu mandato, com os nossos acompanhamentos e fiscalização, e outras por iniciativa do próprio Ministério Público de Contas, que aí eu queria fazer aqui um parêntese para a qualidade do trabalho dos auditores e analistas do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. Eles têm feito um trabalho com muito esmero e com muita precisão técnica e detalhes, eles trazem à tona detalhes sórdidos desses processos fraudulentos. E isso precisa ter consequência. O trabalho técnico está feito. Exatamente. Olha, a gente já estourou um pouquinho o horário e eu queria agradecer muito a participação da deputada, tanto como colunista, como jornalista aqui, nos abastecendo sempre de informações muito importantes para a nossa audiência, e reforço o convite para que ela esteja conosco sempre nas melhores entrevistas possíveis, ela que nos ajuda além do seu mandato, a sua formação em jornalismo. Olha, ela poderia também ficar aqui no Quarto Poder todos os dias com a gente, né? Com certeza. Seria uma grande perda para Pernambuco, mas seria bom para o Quarto Poder. Olha aí. O futuro a Deus pertence e não nos cabe, já dizia o poeta, já dizia o cantor. Mas vamos embora. Para mim é um prazer grande participar aqui do programa e trazendo assuntos que dizem respeito não só ao nosso mandato na Assembleia, mas assuntos de interesse geral. Eu acho que hoje foi um grande exemplo. Muito obrigada, e foi uma oportunidade enorme aprender sobre algo que, a mim, é muito caro e interessante, que é essa questão lá do Oriente Médio, e principalmente no que diz respeito ao povo judeu, ao povo árabe e ao povo judeu especificamente. Eu vou deixar uma dica de livro, inclusive é uma coletânea, tá? Eita, e eu queria deixar depois um filme. Pronto. São Grandes Líderes, o nome da coletânea, e o que eu já li, e eu tenho lá em casa, é o Ben Gurion. Ele que é o líder de Israel, quando se dá a formação de Israel, ele que assume como primeiro-ministro, né, no início da formação, já dessa formação recente pós Oswaldo Aranha. Pode deixar a dica de livro. Eu queria deixar a dica do filme O Anjo do Mossad, que é um livro... Excelente filme. Um filme. Na verdade, tem até um livro também. Mas Sim. O filme está à disposição na Netflix, que trata do período antes da Guerra do Yom Kippur, que é muito interessante para você até ver que nos dois lados tem pessoas que prezam pela paz. Com certeza. Com essas dicas, a gente vai encerrando por aqui. Agradecemos a audiência de todos e voltamos amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Marano FM. Em Terezinha, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Marano